Olá, tudo bem? Passando por aqui hoje para deixar mais uma reflexão aos vossos corações. E hoje a reflexão que o Espírito Santo colocou em meu coração, ele está no livro de Deuteronômio 28:15. Essa passagem na palavra do Senhor, ela é muito valiosa, que nos traz benefícios se nós dermos ouvido à voz do Senhor. E a palavra do Senhor fala que se nós não ouvir a voz do Senhor, nós somos castigados. Então hoje eu quero deixar uns versículos, do Deuteronômio 28:15, eu quero deixar do 15 ao 22. Hoje eu quero deixar essas palavras da palavra do Senhor para que venha fazer guarida em vossos corações e também trazer grandes retornos, riquezas espirituais ao nosso mundo espiritual e também conceder, a nós a harmonia, a felicidade, o gozo de ouvirmos a voz do Senhor. E aqui, na palavra do Senhor em Deuteronômio 28:15, diz assim, que é o castigo por desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tisica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Então nós vimos aí, o efeito de nós não ouvirmos a voz do Senhor. E tem mais coisas ainda, é muito comprido esse texto, mas eu quero deixar só até aqui mesmo, que já dá a entender que se nós deixar o Senhor, se nós não buscar o Senhor, não der ouvido à voz do Senhor, nós vamos passar por essas tribulações na terra e depois vamos perguntar: por que, Senhor? Por que tanta perturbação? Por que tanta perseguição, tanta enfermidade, tantas coisas que acontecem? Por quê? Por quê? Os porquês, eles vão gerar sempre em nosso vocabulário. E não sabemos nós, se nós não der ouvido à voz do Senhor, estamos cegos, O inimigo deste mundo, a palavra do Senhor diz que ele cega o nosso entendimento para que não vemos. Então, a partir daí, vamos desfrutar somente ruínas, porque nós não demos ouvido à voz do Senhor. E a palavra do Senhor é bem clara, ela diz: se nós não der ouvido, nós somos benditos na cidade. E somos malditos, quer dizer, somos malditos na cidade, maldito no campo. E em tudo, até o fruto do nosso ventre será maldito, Os nossos filhos vai passar por problema. A maldição vai alcançar até os frutos do nosso ventre, que é os nossos filhos, E as nossas criações, as nossas vacas, nossos rebanhos, a nossa riqueza não vai prosperar, devido que nós não estamos ouvindo o Criador. Nós não estamos dando ouvido a quem é poderoso, a quem criou tudo, a quem nos criou e nos criou para nós louvar e adorar o santo nome dele, bendizer o seu santo nome. E no momento que nós estamos adormecidos, nós não estamos vendo, dando ênfase ao mundo espiritual, todas essas coisas começam a nos acontecer.
E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 19, maldito será ao entrares e maldito serás ao sair. Não adianta, você pode correr de um lado para o outro, pode ir embora para outra cidade, você pode falar, vou mudar de emprego, de repente aqui, devido a estar muito tempo trabalhando num lugar só, e pode ser isso, você muda, continua a mesma maldição, porque está vindo do Todo-Poderoso, né? O Todo-Poderoso está cumprindo a palavra dele, que ele vela para cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor, ele vela para cumprir. E a partir do momento que nós deixamos de dar ouvido ao Senhor, de estar meditando na palavra, estar buscando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a força da nossa alma, nós corremos o risco de essas maldições nos alcançar e nos destruir, porque o Senhor disse aqui na palavra dele que é para destruir, até que destrua, né? Então, aqui no versículo também 20, ele fala assim, o Senhor mandará sobre ti maldição e turbação, né? E perdição em tudo que puseres a tua mão. Então, confirmou mais ainda que o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho não vai render se nós não estiver dando ouvido à voz do Senhor, né? Em tudo que nós colocar nossas mãos, né, não vai ser abençoado, até que seja destruído, né, e até que repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Então, nós vimos aí que deixar o Senhor é prejuízo, né? Mesmo estando difícil, porque quando nós voltamos para o Senhor, nós passamos por momentos difíceis, até o Senhor deixar tudo esclarecido, tudo se passar aquele momento da aprovação para ser aprovado. Nós passamos altos e baixos, né? Às vezes pensamos assim, estou servindo o Senhor e nada está mudando. Está mudando, porque você está com vida, nós estamos respirando, nós estamos diante do Todo-Poderoso, dia após dia, né? Ao anoitecer, ao amanhecer, o Senhor está conosco. Então, vale a pena servir o Senhor, mesmo passando por aflição, porque no mundo tereis aflição. Então, enquanto nós vivemos aqui no mundo, nós vamos ter aflição. A diferença é que se nós estivermos com o Senhor, a aflição não vai nos fazer, deixar nós tornar escravos, né? Nós não vamos ser escravos, por quê? Porque nós somos libertos em Cristo Jesus, mesmo passando por aflição, né? Não é só mar de rosa. A rosa bonita, ela tem os espinhos dela. Então, mesmo nós servindo ao Senhor, no mundo tereis aflição, a palavra do Senhor disse, então nós não estamos livre, escape da aflição terrena. A aflição e as perturbações e as tribulações só vai cessar quando nós estivermos na glória com o Senhor, né? Quando o Senhor voltar a nos buscar e nós estivermos no mundo vindouro, aí sim nós vamos estar num regozijo, se regozijando nos braços do Pai, né? Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, altos e baixos, mas para que nós possamos ter sucesso, nós temos que ouvir a voz do Senhor, que nem está escrito aqui. E no versículo 21, o Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra, a qual passas a possuir, né? O Senhor também te ferirá com tisica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, né? E com a ferrugem, e te perseguirão até que pereça. Então, até o que nós plantarmos não vai ter êxito. A nossa plantação vai dar pouquíssima se nós não estivermos ouvindo a voz do Senhor. Então, hoje eu te convido a ouvir a voz do Senhor. Se você ainda não ouviu, pare atentamente para ouvir essa voz. Porque através de você ouvir essa voz, você vai estar sendo abençoado, sendo bendito, né? Então, aqui Deuteronômio 28:15, o Senhor nos orienta que se nós deixar o Senhor e não der ouvido à sua voz, nós vamos correr o risco de ser amaldiçoado. E se nós viver na terra debaixo de maldição, as coisas não andam. As coisas não andam, tudo que nós fizer vai ser assim, dando para trás, né? Porque quem prospera nós é o Senhor. É o Senhor que faz chover, rega a terra, faz a sementeira brotar, frutificar, Ele que abre porta, Ele que abençoa, mas para isso nós temos que ter uma aliança com o Senhor, fazer um compromisso com o Senhor e seguir a Ele enquanto viver, na terra dos viventes também. Que nós só temos a ganhar,
né? Que daí Ele vai afastar de nós essas maldições, não vai nos consumir, né? Porque a maldição que o Senhor fala aqui, Deuteronômio 28, ela consome o ser humano. Ela consome o ser vivente, por quê? Porque não está dando ouvido à voz do Criador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.